Senhor presidente, em nome do qual cumprimento os demais parlamentares, a minha iniciativa, o requerimento, é fundada na necessidade de prestar esclarecimentos acerca do requerimento da última sessão, em que nos debates o meu nome foi citado pelo vereador Cacildo como sendo o responsável pela demora na conclusão dos procedimentos da Secretaria de Saúde com a Sociedade Hospitalar São Lucas. De modo que a minha presença aqui é como advogado, como cidadão e também como bataiporaense, até porque todos aqui conhecem as minhas origens, e eu acho que é importante esclarecer, de modo também que, como eu recebi o requerimento, presidente, me coloco à disposição dos parlamentares, se quiserem utilizar do tempo, para que eu possa prestar alguma informação, mas, num primeiro momento, quero exercer meu direito de defesa. Tá? Eu fui procurado pela Sociedade Hospitalar São Lucas em fevereiro desse ano. Na ocasião, já estava, pelo que me apresentaram, já estava consolidada a questão do fechamento e do encerramento das negociações com o município. Não se falava mais na possibilidade de retomada. Então, a mim foi pedido, então, que cuidasse das trabalhistas que estavam por vir e que cuidasse das tratativas para encontrar juridicamente o melhor caminho para a Sociedade Hospitalar São Lucas, uma vez que ela ocupava o prédio na modalidade de comodato do município. Pois bem, as trabalhistas, nós começamos a conversar. Na ocasião, fizemos uma Assembleia Geral para discutir sobre a questão da extinção da sociedade, que isso é previsão legal. E, naquela ocasião, eu já indaguei a diretoria. Disse, olha, tem alguma questão política, tem algum interesse político da diretoria em relação à atual administração? Porque, se tiver, eu não tenho interesse em participar, porque eu não quero alimentar nenhum propósito político, eu quero contribuir. E até porque eu tenho bons relacionamentos com todos os entes políticos do município, com o prefeito, o Jorge, conheço há muito tempo, sei das dificuldades dele. Então, a minha intenção naquele momento foi de contribuir, foi de encontrar o melhor caminho. E nós iniciamos um trabalho, da qual o município, na medida do possível, ele contribuiu, ele fez a parte dele. Aonde foi feita a parte dele? A sociedade tinha um crédito de R$100 e poucos mil. Esse crédito foi utilizado para quitar parte das trabalhistas, né? A gente teve a participação do município. À medida que a gente foi celebrando os acordos, o município foi, de forma parcelada, arcando. Pois bem, posterior, foi se tratada, então, a questão do comodato. O comodato é uma questão complexa, porque existe a figura do comodato numa permuta, que também não é uma coisa muito comum. Você fizer uma troca numa figura de comodato. Comodato, vocês sabem, é quando você empresta alguma coisa para alguém e aquela pessoa, sem ônus, e aquela pessoa vai usar. Então, a permuta de comodato é uma figura jurídica complexa. E em diversas reuniões, fizemos algumas reuniões, e eu sempre percebi
bom, por parte da diretoria, tranquilamente, não houve nenhuma resistência. Numa conversa que eu tive com o prefeito, até fui autorizado a dizer a ele que, olha, se você quiser conclamar a sociedade, a comunidade de Bateporã, para substituir a diretoria da entidade e continuar com a atividade lá, que outras pessoas assumam lá a diretoria, não há problema nenhum, o presidente convoca uma Assembleia Geral, faz uma nova eleição. Então, eu percebi que essa questão estava totalmente resolvida. Aí, qual foi a dificuldade? A dificuldade foi em encontrar esse caminho da forma jurídica, né? Porque a estrutura da sociedade, equipamentos, estão tudo lá. Isso precisa ir para algum lugar, né? No mesmo ponto em que o município hoje ocupa um prédio da sociedade hospitalar. Então, isso também precisa arrumar uma solução. E, de fato, nós recebemos, eu tenho aqui, olha, o primeiro ofício do município foi no dia 25/8. O município mandou um ofício dizendo que queria fazer o distrato do comodato. Imediatamente, nós, no dia 4 de setembro, o hospital contratou uma assessoria, inclusive a mesma assessoria que faz parecer opinativo de avaliação de imóveis para o município, e pediu uma avaliação do imóvel, quanto que seria a locação do imóvel. E já no dia 4 de setembro nós respondemos que a nossa pretensão era, de acordo com o parecer opinativo, de R$ 7.300. A sociedade não pode, chegar e dizer, olha, eu quero tanto. Tem que ter um parecer técnico, e dessa forma foi feito, R$ 7.300. E aí ficou essa negociação pendente, e foi aí que surgiu o meu nome, porque, segundo eu ouvi na fala dos vereadores, do vereador, que eu teria combinado de ter ido à prefeitura e não fui, que não é verdade, e que a dificuldade estava sendo marcar comigo. O procurador, no mesmo dia que eu fiquei sabendo, eu pedi para o procurador, olha, o senhor conversa com o vereador e restabeleça a verdade, porque ele, certamente, na consciência dele, sabe que ele marcou comigo, e não perguntei motivos pela qual ele não foi, mas ele marcou por 3 ou 4 vezes. Mas isso não importa, porque, na verdade, após aquela manifestação aqui, no dia 20, dia 20 hoje, né? No dia 17, chegou, 17 está aqui, às 11h35 chegou a contraproposta da locação, R$ 4.000. Então, hoje, no dia 20, nós já respondemos, achamos que, como o prédio lá, a secretaria, isso em conversa com a secretária, ela não vai utilizar todo o prédio, 25% do prédio pode ser ainda disponibilizado para depósito do hospital, dos equipamentos, até encontrar uma nova solução. Então, nós fizemos uma contraproposta abatendo 25% daquele valor. E acabou que ficou fechado em R$ 5.200, verbalmente fechado, e aí, a partir de amanhã, vai haver as tratativas com relação a isso. Então, assim, eu só acho que precisa ficar claro o seguinte: nós estamos tratando aqui no poder público, e o que vale é o que põe no papel, é o que formaliza. Não adianta falar, olha, eu pago tanto, eu pago X, eu procurei fulano, eu procurei ciclano. Nós ficamos aguardando a proposta. Foi isso que aconteceu. Mas isso não tira o mérito do município de tentar resolver o problema com a sociedade. Eu acho que a gente tem que ser justo também nesse sentido, porque eles
Durante todo o tempo que a gente procurou conversar, sempre foram abertos a conversar, né? Ainda hoje mesmo, eu estive no gabinete lá reunido com o prefeito, secretária de saúde, e foi uma reunião muito boa, foi assim, muito proveitosa em relação aos problemas da sociedade hospitalar. Não quero aqui entrar na questão do resultado, como vai ser esse posto, essa UPA lá, enfim, porque a entidade, ela está saindo, né? A Sociedade Hospitalar São Lucas vai deixar de existir. Então, vereador Cacildo, eu só vim aqui para restabelecer a verdade, porque eu não dei causa a nenhum atraso, tá? Eu tenho compromisso com meus clientes, eu tenho uma advocacia de 20 anos, o maior empregador desse município é meu cliente há 10 anos, e me senti muito mal. Primeiro, por ser filho daqui. Segundo, porque eu não vi de lado nenhum qualquer ranço, qualquer indisposição para resolver o problema. Eu acho que o que aconteceu foi que realmente eles podem estar sobrecarregados, tem problemas de toda a natureza, que vocês sabem disso, mas dizer que foi deliberado esse atraso ou coisa dessa natureza, eu particularmente não acredito. Então, eu, com isso, quero deixar vocês à vontade para me perguntar, aí já fazendo parte daquele convite que vocês me fizeram, né? E espero que ter esclarecido, porque o que eu tenho aqui são documentos e foi a maneira que eu encontrei de trazer aqui. Tá? Coloco à disposição dos pares. Boa noite, doutor Wilson. Quero falar para o senhor que há muito eu venho falando do assunto hospital aqui, bastante mesmo. Então, eu quero deixar bem claro para o senhor que eu também não menti. E eu falei com o doutor Wilson, inclusive eu tenho várias mensagens que eu procurava ele durante a semana toda, que ele é colega de profissão do senhor, e ele me passava isso aí. Ele me passava, tem uma reunião amanhã com o doutor Wilson, vou ver amanhã. E de 3 semanas para cá, que foi que parou, deu uma parada mesmo. Então, quando eu falei para o senhor que, na minha fala, eu não ofendi, jamais eu ofenderia o senhor de maneira nenhuma. Respeito o senhor e sua família, entendeu? A minha fala está, até pedi para o menino colocar. A única coisa que eu falei foi que houve um atraso e que o doutor Wilson mandou uma mensagem para mim, que eu posso mostrar para o senhor se eu quiser, entendeu? Que tinha determinada reunião e não compareceu, entendeu? Eu não fui para provocar uma situação com o senhor, jamais, entendeu? Isso aqui eu acho que desnecessário até. Agora eu quero perguntar para o senhor falou que a diretoria, ela ofereceu para formar uma outra diretoria. O senhor formalizou isso aí? O senhor disse que tudo tem que ser formalizado. Veja bem, formalizar esse ato não é uma coisa simples, porque para formalizar um ato desse, teria que haver a renúncia da diretoria, né? Porque a diretoria não pode, ela vai formalizar para quem? Teria que renunciar. E como já está num processo de liquidação, ela não tem como renunciar agora. Porém, dia 31 de dezembro agora, vai ter um edital agora daqui uns dias, vai ter que haver novas eleições. Se alguém da comunidade, daquele quadro diretivo lá, quadro associativo, tiver interesse em participar, é só registrar uma chapa e protocolar, entendeu? Aí eu aproveito até para fazer o esclarecimento com relação à questão da filantropia, para não haver confusão, porque uma coisa que a gente tem que fazer justiça também aqui para o pessoal da sociedade hospitalar. Eu conheço várias instituições e conheço empresas e não encontrei lá um cenário muito diferente do esperado, porque eles estavam com o FGTS em dia e com o INSS em dia. Eles estavam devendo para fornecedor 60, 70 mil, devendo para o contador também um valor expressivo, mas fundo de garantia e INSS estava em dia. E é por isso que eles têm
tinham, né? Ainda tem, porque não foi cassado, o certificado de entidade filantrópica. Porém, esse certificado ele é renovado anualmente. Isso significa que existem requisitos, eles têm que preencher requisitos ali para obter esse certificado. O que é o certificado de filantropia? O certificado de filantropia é um benefício que o governo dá para essas entidades que preenchem os requisitos, dentre elas atender o SUS, 60%, da isenção da cota patronal do INSS. Isso representa cerca de 30% mais ou menos da folha de pagamento, de 28% a 33% da folha de pagamento. É significativo, não resta dúvida. Então, eles têm esse certificado, salvo engano, até abril, né? Só que do fechamento para cá, eles deixaram de cumprir, porque não teve atividade, então deixaram de cumprir. Então, eu não sei como é que será a renovação desse certificado, né? Isso aí vai ter que mandar para o Ministério lá, para fazer análise, para verificar qual é a interpretação deles para a renovação, né? Agora, o que vai impactar é a folha de pagamento. A imunidade que eles têm, que é a imunidade em relação a impostos, que seria o ISS, eles vão continuar tendo, né? Se perder a filantropia, vai continuar tendo. E se perder a filantropia, também pode pedir a renovação. Preenche o requisito novamente, se não me engano é 2 anos, e depois pede de novo o benefício da Previdência. Então, vereador Cacildo, está aberto. Eu até encaminhei para o doutor Wilson o quadro de associados, porque pelo estatuto tem que ser do quadro de associados, são 100 e poucas pessoas, 105 da comunidade aqui. Essas pessoas, se prontificarem a formar uma chapa, pode concorrer. E digo mais, se houver essa nova diretoria e quiser fazer retomar o hospital, eu acho que vai ser visto com boa receptividade dos trabalhistas, que a gente tem um crédito um passivo trabalhista ainda, né? Já foi pago cerca de 40%, mas ainda tem 60%. E eu até disse hoje para a secretária e para o prefeito, disse, olha, vocês não deviam deixar fechar o hospital. Por quê? Porque o hospital, a cidade que não tem um lugar para nascer seus filhos, é uma cidade que vai perder a história. Daqui a 10 anos, nós vamos ter crianças de 0 a 10 anos que não nasceram mais aqui. Daqui a 20 anos, ninguém nasceu aqui da juventude. Nasceu lá em Nova Andradina, no Batayporã, vai caminhar para ser um bairro de Nova Andradina. Isso é um indicador muito forte. Então, assim, se não der para manter todos os serviços que vinha mantendo, procura maternidade, pediatria, cirurgia, já vai quando tiver a UPA, já vai pôr lá na ambulância para levar para Nova Andradina, então continua levando cirurgia para Nova Andradina, mas deixa as crianças nascer no município, isso é fundamental, né? E outra, o médico obstetra, a relação dele com a paciente é diferente. Então, eu tenho certeza que a comunidade aqui vai encontrar muitos obstetras que têm interesse em atender aqui. Então, eu acho que tem que buscar esses caminhos, mas não deixar fechar, entendeu? Porque é o que eu falei, uma cidade em que o povo não tem o direito de ter seus filhos onde mora, é muito negativo. É um passivo que a gente vai carregar para a história, entendeu? Para a história. Doutor Wilson, eu quero tornar a dizer, se eu ofendi, o senhor me desculpa. Está superado. Está superado. Não tinha motivo para isso. Quero dizer para o senhor que essa casa aqui, quando nós assumimos aqui, nós corremos atrás de recursos, todos os vereadores, nós fomos para Brasília, lá nós conseguimos só do senador Moca 400 mil para custeio. Ele não veio o dinheiro por causa da certidão do hospital, que não é culpa do senhor, não vou culpar a administração do hospital também, que essas coisas acontecem, né? Eu mesmo, antes de ser vereador,
Eu fui a Campo Grande com o deputado que eu conheci, o deputado Onevan. As portas estavam fechadas do hospital, tinha uma faixa lá. Eu fui lá, pedi para o meu deputado, ele falou, ligou na hora já para o Disvaldo, que é nosso amigo, perguntou o que estava acontecendo, pediu para passar a documentação, falou na minha frente, ele falou com o secretário de saúde. Então a preocupação nossa com esse hospital já vem de muito tempo, né? Quero dizer para o senhor que foi sábio essas palavras do senhor de não fechar aqui, essa casa aqui vai procurar reabrir, mas da forma que está lá em cima, não tem nem como a gente buscar recurso. Os deputados falam, vamos lá fazer visita, vamos lá, e a gente sabe que o hospital está completo, é muito fácil você ir lá e conseguir recurso. Então, a gente só quer ajudar, a gente não tem intenção de atrapalhar de maneira nenhuma. Eu penso que demorou um pouco essa negociação, sim, entendeu? É fato, porque eu encontrei muitos pais de família, doutor Wilson, que ele não tem carro, então ele se apavorava à noite, ligava para a gente, Cacildo, meu filho está doente. Então a gente levar para o hospital, sendo que a gente tem tudo preparado aqui, conforme o senhor falou. Quero agradecer a presença do senhor, e pergunto para o senhor se a gente, de agora em diante, pode estar procurando o senhor, porque eu sempre procurei Disvaldo, procurei o Zoada, que era o presidente, procurei o Zé Antônio, entendeu? Para a gente estar se unindo e fazendo. Nunca provoquei nenhum tipo de situação nessa tribuna. E olha que eu tenho falado. Foram todas as vezes. O vereador Germino mesmo falou que me elogiou uma vez na tribuna a respeito desse assunto. Então a intenção da gente é mudar para lá a unidade ambilateral e vai acontecer, graças ao senhor ter vindo, disponibilizado o seu tempo e veio aí a negociar e se tornar abrir o hospital. Muito obrigado. Eu só, assim, é difícil. Eu, naquela ocasião das emendas, eu acompanhei realmente o passivo que permite a retomada da certidão deve ser uns 60, 70 mil. E aí você vê como é que é a ironia. Agora, para a gente contratar o aluguel, a gente precisa da certidão. E a gente não tem a certidão, entendeu? E a certidão, o inadimplemento do hospital surgiu lá quando o município inadimpliu. Porque era tão apertado o orçamento, o dia que parou de pagar, ruiu. Entendeu? Então, não sei, a gente não sabe ainda como é que vai fazer para obter a certidão, porque vai ter que fazer um parcelamento da dívida e pagar a primeira parcela. Então, nós estamos vendo, não sei como que vai ser, mas é pouco valor. Sei lá, ver na diretoria quem pode ajudar, pegar um empréstimo, enfim, mas acho que é coisa de R$2.000 e poucos reais para pagar a primeira parcela para obter a certidão para começar a receber o aluguel, né? Então, mas enfim, eu acho que a comunidade aqui, a classe política, os homens públicos precisavam unir força e não deixar, independentemente de quem vai estar na diretoria do hospital, não deixar a instituição extinguir, deixar de prestar o serviço, porque eu assim, penso que desejo sorte com a ideia da UPA, mas eu penso que o prefeito vai ter muita dor de cabeça, muita. Um hospital, ele tem condição de absorver mais o impacto dessas questões que vão se emergir a partir do momento que se instalar, né? Mas, enfim, é a situação que tem e temos que seguir em frente. A hora que tiver uma possibilidade de retornar com a entidade, né? Eu estou à disposição, tá? Qualquer questionamento, os nobres vereadores podem me ligar, e o prefeito Jorge também sabe disso, já me coloquei à disposição dele, e espero que eu tenha contribuído aí. Se precisarem de mais alguma informação, o pessoal da plateia aí também, se quiser perguntar, não pode abrir? Não? Regimental? Estou à disposição. Bem? Então eu agradeço a oportunidade e sempre que solicitar, estarei à disposição. Obrigado.